Olá, seja você muito bem-vindo a mais uma de nossas videoaulas de econometria, do nosso curso de econometria básica. Neste vídeo trabalharemos especificamente com um item chamado amostra, ou também amostragem estatística. E até então, a nossa preocupação foi em determinar o comportamento de y da nossa variável resposta em função do comportamento das nossas variáveis explicativas, também chamadas de variáveis ações, de variáveis x, os nossos x, e não continuaremos com essa análise enquanto estivermos trabalhando com econometria, enquanto estivermos trabalhando com modelos de regressão linear, continuaremos sim a analisar o comportamento de y em função do comportamento de x. No entanto, até aqui, a nossa preocupação foi trabalhar com a população, com o item população, e a partir de então nós vamos trabalhar com uma amostra. Mas o porquê isso? Por que não continuarmos trabalhando com a população e sim a partir daqui começarmos a trabalhar então com uma amostra? Cabe aqui uma definição do que é amostra e do que é uma população. Uma população diz respeito a toda a pesquisa que foi realizada. Já uma amostra é uma parte, é uma fração daquela pesquisa, de forma tal que essa amostra ela seja representativa, ela consiga de fato representar estatisticamente essa população. Bom, neste vídeo então, nós vamos trabalhar analisando primeiramente a tabela 2.1 na página 60, onde nós temos a população pesquisada para 7 famílias com vários níveis de renda, partindo-se de $80 até $260, né? Então aqui essa tabela mostra uma análise das despesas mensais com consumo familiar em função da renda. E além dessa tabela 2.1 que está na página 60, que diz respeito à nossa população pesquisada, nós vamos trabalhar também com a amostra e com duas amostras desta mesma população que constam, por sua vez, nas tabelas 2.4 e na tabela 2.5, lá na página 67 do livro Gujarati. Aqui nós trabalharemos então com a função de regressão amostral. Tá? Posteriormente a isso, trabalharemos com a análise da figura 2.4, que nada mais nada menos é a plotagem dos dados dessas duas amostras colhidas aleatoriamente da nossa população, então, e analisaremos também a figura 2.5 na página 69, onde nós temos aí descrito no gráfico, onde nós temos apresentado no gráfico duas retas, a primeira que é a reta da FRP, que é a função de regressão populacional, e a outra mais acima dela, que é a função de regressão amostral. Analisaremos então qual que é a diferença entre essas duas funções, e por último trabalharemos ali com o item 2.7, que também na página 69, que são os exemplos ilustrativos. Nós trabalharemos analisando o exemplo 2.1, que é a relação entre salários e nível de escolaridade. Vamos lá? Mas antes, cabe aqui uma consideração que eu creio que vai ajudar melhor nessa definição entre amostra e população. Por que não se trabalhar com uma população? Por que então utilizarmos uma amostra representativa, uma amostra que venha representar estatisticamente essa população? Vamos lá a um pequeno exemplo. Creio que, se não é do conhecimento de todos, pelo menos de grande parte que estão assistindo este vídeo, do que seja a PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, que é aquela pesquisa realizada periodicamente pelo Instituto Nacional Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE, onde o IBGE ele visita um determinado número X de residências em cada um dos municípios brasileiros, e
IBGE ele não visita todas as residências. Por que ele visita apenas uma parte? Ou seja, por que ele não visita toda a população, e sim apenas uma amostra? Bom, existem inúmeros motivos que justificam o porquê disso, tá? O primeiro deles, nós poderíamos citar aí como exemplo, o alto dispêndio, o alto custo dessa pesquisa. Talvez um outro seria que nem todas as pessoas se encontram em casa, ou mesmo nem todas as pessoas pesquisáveis têm aí as respostas para o questionário aplicado, tem todas as respostas para o questionário aplicado. E um outro item que também é muito importante esclarecer aqui é que muitas das respostas são repetidas. As respostas, justamente, elas se repetem. Então, pelo menos esses fatores e outro mais justificam, ou pelo menos indicam o porquê então que se usa trabalhar com uma amostra e não com a população como um todo. Então, vamos analisar item a item. Bom, neste vídeo rapidamente a gente vai terminar aqui o capítulo 2, né, com o item 2.6 e posteriormente o item também 2.7. O item 2.6 ele trabalha com o entendimento da função de regressão amostral. A ideia é o seguinte: até aqui nós trabalhamos estimando o valor de y em função do valor de x. Nós vamos continuar fazendo isso, tá? Porém, a partir daqui a gente vai estudar a amostra. Não vamos trabalhar mais com população, isso porque na prática é muito difícil trabalhar com uma população. Citei na introdução o exemplo do IBGE. Seria muito difícil o IBGE fazer uma pesquisa estatística da PNAD com todas as residências de todos os municípios de todo o Brasil. Por conta disso, se usa muito trabalhar com uma amostra. Uma amostra, então, ela é apenas uma fração da população pesquisada. Ela representa estatisticamente a população. Então, aí diante disso, surge uma pergunta. Nós vamos ver aqui, mas antes da pergunta, vamos ver essa tabela aqui, que é a tabela 2.1 do Gujarati. Aqui nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 famílias. 7 famílias que foram pesquisadas. Foi feita uma pesquisa apenas com 7 famílias. Não sei de onde, se de um bairro, de uma cidade ou o quê. Com 7 famílias, quanto que cada uma dessas famílias consumiria semanalmente, quais seriam as despesas de cada uma dessas famílias por semana em dólares, com base em cada nível de renda informado, partindo-se de 80 dólares até 260 dólares. Então, todo esse conjunto aqui, tudo bem, no primeiro momento a gente pode falar assim, mas foi feita uma pesquisa com 7 famílias, então essa pesquisa ela é uma amostra. Ok, está certo, mas se a gente tomar esse conjunto todo dessa pesquisa, dessas 7 famílias, se a gente tomar como um todo, e nós selecionarmos aleatoriamente alguns desses valores aqui, então esse todo aqui será a nossa população, e esses pequenos valores coletados aleatoriamente dentro dessa população será uma amostra dessa população. Então, nesse capítulo 2, ele trabalha hipoteticamente nos informando que esta tabela é uma população, e daí nós temos também a tabela 2.4 e a tabela 2.5, são essas duas tabelas aqui, que são duas amostras coletadas aleatoriamente dentro daquela população, tá? Cada uma dessas amostras tem o mesmo tamanho, a mesma dimensão, a mesma quantidade de informações, porém são informações diferentes. Por quê? Ora, é a mesma coisa que a gente pegar, digamos aí, um globo daqueles do jogo do bingo, e vamos supor aí que este globo tenha 15 bolinhas, cada uma com um número de, digamos, de 1 a 15. 15 números teremos então.
Então, se a gente fizer um sorteio primeiramente, tirar dali 5 bolas, nós teremos uma amostra daquela população, daqueles 15 números que estavam anteriormente dentro do globo. Mas se a gente devolver novamente esses 5 números e rodar o globo novamente, tá? Nós teremos 5 novos números, teremos uma amostra diferente, que também vai ser uma amostra representativa daquela população. Pode ocorrer que um ou outro número se repete, isso é comum, isso é normal, até porque, como citei nesse caso aqui, estamos trabalhando com uma população bastante limitada, uma população pequena. Então, só para entender o que o livro fala. A pergunta com base na amostra da tabela 2.4 é que é possível prever as despesas médias de consumo semanal com base nos valores amostrais. Aqui fala da tabela 2.4, mas pode ser também a tabela 2.5. Olha, é possível sim, só que os valores previstos que iremos ter para essa função serão valores médios, não serão exatamente os mesmos valores populacionais. Os valores populacionais da nossa população são esses valores aqui, os valores de Y, que são as despesas de cada família com base em cada nível de renda. Se a gente coletar uma amostra daqui, como temos na tabela 2.4, e a gente, digamos, rodar uma regressão para a gente verificar quais serão os valores das despesas com consumo com base em cada nível de renda, nós vamos ter valores um pouco diferentes desses aqui. Teremos valores próximos a eles, que representam esses valores, mas não serão os mesmos valores. Então a resposta é assim: nós podemos estimar uma regressão de uma população com base em valores amostrais, só que os valores que teremos eles não são precisos, não serão capazes de estimar precisamente a FRP, que é a nossa função de regressão populacional, devido, como já está escrito aqui, a variações amostrais, né? Uma amostra ela tem variações quando a gente compara ela em relação à população, e quando a gente faz comparações entre as próprias amostras, como a gente vai verificar mais adiante. Então ele informa o seguinte: informando graficamente os dados da tabela 2.4 e 2.5. Nós temos aqui as tabelas 2.4 e 2.5. Nós temos esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, eles nos informam o seguinte: cada uma dessas linhas aqui, dessas retas aqui, é uma função de cada regressão, de cada função de regressão amostral. Por que regressão amostral? Porque elas são realizadas com base nos dados dessas duas amostras aqui. A gente repara o seguinte, que cada uma dessas retas aqui, dessas funções, elas têm inclinações diferentes. São parecidas, porque os valores entre elas são parecidos, são valores médios próximos parecidos. Mas são diferentes por quê? Porque, como a gente pode verificar aqui, a gente coletou dados aleatoriamente para essa primeira amostra aqui e também para a segunda amostra. A gente vê que alguns dados são os mesmos, por exemplo, 90 aqui e 90 aqui, alguns, mas de um modo geral são diferentes, como, lembrando lá o exemplo do globinho, do jogo do bingo que eu falei, né? A gente tira 5 bolas, coloca novamente, alguma outra repetida sai, mas geralmente a sequência será diferente. Então é o seguinte, por que a inclinação aqui é diferente? Essa inclinação decorre o quê? Dos nossos coeficientes da regressão, principalmente o coeficiente angular, que é aquele beta 0 ou beta 1, que nesse caso aqui seria, digamos, vamos dizer o seguinte: quanto que uma família consome quando o seu nível de renda é 0, quando ela não tem renda nenhuma, alguma coisa ela consome, ela precisa se alimentar. Então, só que esses valores dos nossos betas, como a gente vai ver lá no capítulo 3, no próximo vídeo, eles mudam de acordo com os valores de x que inserimos, com os valores
No caso da nossa amostra, como os valores das amostras são diferentes, são duas amostras diferentes, muito embora coletadas de informações da mesma população, como essas amostras são diferentes, o coeficiente de inclinação ele é diferente, assim também como os coeficientes lineares. No caso, o coeficiente linear seria o beta 2, que está multiplicando o nosso x, a nossa renda, ele também tem inclinação diferente. Então, vamos verificar aqui, convém a gente apresentar de duas maneiras. Primeiro, nós temos aqui a equação da regressão da função de regressão populacional 2.4.2 e depois na equação 2.6 aqui seria 2.6 2.2. Se a gente verifica que o livro ele contém erros, mas a gente vai corrigindo. Bom, não sei. Enfim, nós temos aqui duas equações de regressão. Existe uma diferença entre essas duas, da populacional para amostral. Na populacional, a gente vê aqui que a gente tem as letras aqui sem o acento circunflexo em cima, sem o chapéu. A gente lê esse acento circunflexo, chapéu, e ele significa que a variável de estudo ela está sendo estimada, aproximada, está sendo calculado um valor médio para ela. Então convém a gente apresentar a regressão na forma estocástica, e quando a gente fala apresentar a regressão na forma estocástica, que significa que a gente tem que incluir um termo de erro nela aqui. Bom, já a gente vai ver o gráfico, uma figura que apresenta essas duas funções aqui. Mas primeiro, vamos voltar aqui. Quando a gente está trabalhando com uma amostra, a gente está querendo estimar uma função com seus valores médios, então a gente tem que apresentar dessa maneira aqui. Esse y com o subscrito i com o acento circunflexo em cima, nós chamamos de y chapéu, e que quer dizer que significa o valor estimado de y. Então, esse beta 1 aqui eu já falei que é o nosso coeficiente de inclinação, porém, como ele está com chapéu, ele também é um beta estimado. Mas então a diferença entre o beta original... Primeiro, se vocês pegarem os valores de y das despesas com consumo lá da tabela 2.1 e colocarem no Excel e irem lá em inserir gráficos de linhas e pedir nesse gráfico para exibir a equação desse gráfico de linhas, vai aparecer uma equação semelhante a essa. Vocês vão verificar que vai aparecer lá um beta 1. Não vai aparecer assim, ele vai aparecer em forma de número, mas ele é a intersecção que vai dar o coeficiente angular, o coeficiente de inclinação daquela reta, daquele gráfico, no caso dos valores originais. Então, quando a gente fizer isso com os valores amostrais, fizer a mesma coisa com os valores da amostra, esse valor de beta aqui, ele já vai ser um valor diferente. Ele vai ser um valor estimado, um valor médio, um valor parecido com o valor original, tá? Vai representar o valor original, mas como ele é um valor calculado com base que não são todos aqueles valores da série original, mas apenas uma amostra da população, então ele vai dar um valor diferente, tá? E é um valor estimado. Por isso que nós colocamos esse chapéu aqui. Bom, no caso, o beta 2 também vai ser estimado. Todos os betas da função serão estimados. Nós sempre vamos trabalhar com o termo de erro. Sempre. Por quê? Voltando lá na tabela 2.1, para cada nível de renda, nós temos uma família diferente pesquisada. E cada uma dessas famílias pesquisadas, para o mesmo nível de renda, informou um nível de consumo diferente. Então,
quando a gente pedir para o sistema calcular uma regressão, qualquer pacote estatístico, ou mesmo Excel, ou até mesmo uma regressão mais simples calculada na mão ou na calculadora HP12C, a gente vai fazer o que? A gente vai pegar todos esses valores informados das despesas com consumo e todos os valores informados da renda, para a gente verificar em média, estatisticamente, qual que é o consumo familiar com uma renda de $80. Então nós vamos ter um valor do consumo de todas as famílias, que vai representar o consumo de todas as famílias quando a renda for $80. Vai informar também essa regressão, mas e quando é $100? Vai informar um outro valor que fica um valor médio entre esses valores informados. E quando é 120, a mesma coisa e assim por diante. Então, o sistema ele vai verificar, daqui a pouquinho eu vou fazer no Excel, a gente vai ver como é que faz. Mas nós temos uma série histórica com dados originais, que são esses valores informados aqui. Ou seja, com $80 uma família consome 55, outra consome 60, outra consome 65 e assim por diante. Mas quando a gente fizer uma regressão disso aqui, a regressão vai nos informar qual que é o valor médio de consumo para todas essas famílias aqui em função de cada renda. E quando a gente pega as diferenças entre cada um desses valores aqui das despesas com consumo e os valores calculados para a regressão linear, os valores estimados, nós teremos aquilo que se chama de termos de erro estocástico, termos de erro aleatório, distúrbio estocástico, tá? Então nós teremos um gráfico, teremos uma reta ascendente. Esta reta ela vai nos informar quais são os valores estimados, né, para cada, como a renda que ela é crescente da esquerda para a direita. Nós temos então que a reta ela também vai ser ascendente, né, sendo que ali na horizontal nós teremos os valores de X, os valores da renda, e na vertical nós temos os valores correspondentes às despesas com consumo. Então a gente vai verificar o seguinte, que existe uma reta de regressão que no entorno dela vão existir valores tanto acima como abaixo. Por quê? Porque vai ter família que vai consumir valores que estão acima daqueles valores médios da reta, e vai ter família que vai consumir valores que estão abaixo daqueles valores médios da reta. Então essas diferenças aí entre esses valores que estão, digamos, acima e aquele valor que está exatamente na reta é o erro, e da mesma forma dos valores que estão abaixo. Bom, já a gente vai ver aqui. Então convém apresentar a seguinte, o Y, que são as despesas com consumo, ele é igual ao valor estimado mais um termo de erro. E esse Y estimado pode ser apresentado como esse E na frente do parênteses onde tem um Y barra X, que significa o seguinte: o valor esperado, o valor médio esperado de Y quando a ocorrência do valor X, ou seja, o valor esperado das despesas com consumo dado um certo nível de renda. Então nós temos aqui a figura 2.5. Essa figura 2.5 ela plota as duas funções: a função de regressão populacional, que é esta reta sólida que é FRP, e a função de regressão amostral. Para ambas as funções nós temos aqui termos de erro. Termos de erro, como eu já falei, olha aqui, primeiro vamos entender que nós temos o gráfico que eu falei anteriormente aqui. Aqui nós temos todos os valores de X, ou seja, temos todos os valores da renda, e aqui
na vertical nós temos os valores relativos às despesas com consumo semanal familiar. Então, por exemplo, para esse x aqui nós temos esse y aqui. No caso dessa função de regressão populacional, que é quando a gente faz a regressão para todos aqueles valores que estão na tabela 2.1, e nós teremos essa reta aqui, nós vamos ter, por exemplo, aqui este termo de erro. Aqui nós temos um valor x particular qualquer, não informa qual valor que é, mas isso também não faz diferença. E nós temos um correspondente y para ele, ou seja, para essa renda nós temos uma correspondente despesa. Isso é o valor original. Mas quando foi rodada uma regressão para os valores da série, a gente verificou que, digamos que esse y aqui é um valor informado por uma família que informou que, olha, com tantos dólares eu consumo tanto. Só que quando a gente rodou a regressão linear, o sistema rodou e calculou qual seria o valor esperado das despesas com consumo para esse determinado nível de renda, esse valor caiu bem abaixo. Então, essa distância entre esse valor original respondido por essa família e este valor estimado, calculado, valor médio para todas aquelas famílias do conjunto, essa distância, essa diferença é aquilo que nós chamamos de termo de erro, este U aqui, ó, daqui até aqui. E é claro, nós pegamos aí os dados lá da tabela 2.4 ou da tabela 2.5, que seja, que é uma amostra daquela população, são alguns dados daquela população pesquisada, e nós obtemos esta outra reta aqui, que é a reta de FRA, função de regressão amostral. Já teve uma inclinação muito diferente, claro, trabalhamos com menos informações, com valores diferentes, tudo vai ser diferente aqui. Teve uma diferença até grande, inclusive. Tem-se então também um termo de erro para ela, mas o termo de erro já vai ser menor, né? A distância já foi minimizada. Então, essa função de regressão amostral, a partir daqui, da direita do ponto a gente verifica que ela superestima a verdadeira função de regressão populacional, porque seus valores estão muito acima, né? E no caso a esquerda do ponto A, daqui para cá, ela subestima. Bom, o item 2.7 dos exemplos ilustrativos, nós vamos trabalhar com esse item 2.1 agora, que diz o seguinte: dá até para a gente fazer uma regressão, vamos fazer dos anos de estudo, do salário médio em relação aos anos de estudo. Eu já tenho essa tabela aqui. Exemplo 2.7. Já tenho no Excel. Se a gente traçar um gráfico para ela, vai ficar dessa maneira aqui. Aqui vamos traçar um gráfico entre anos de estudo e salário médio. Essa linha ascendente aqui são os anos de estudo, e a gente verifica que há uma associação linear positiva, uma correlação linear entre os anos de estudo e o salário médio, ou seja, à medida que a pessoa tem mais anos de estudo, tanto maior está sendo o salário dela. Só para mostrar aqui, eu vou clicar aqui, adicionar linha de tendência, linear, exibir equação no gráfico. Esta equação, bom, enfim,
Deixa eu ver se dá para colocar o valor do beta. Aqui. Tinha selecionado aquele primeiro termo. Só para mostrar. Y é igual a 0,7241x mais 3,606. Esse valor aqui de 3,606, este é o nosso beta 1, que é o nosso coeficiente de inclinação. E depois temos esse outro coeficiente linear aqui, ó, que está multiplicando o valor de x. Vamos apagar isso aqui. Vamos agora fazer uma regressão. Clique em dados, análise de dados. Se não tiver análise de dados, vocês estarem no Excel de vocês. Clique aqui em regressão. Clique em OK. Intervalo Y de entrada. Cliquem aqui. Aí cliquem aqui em salário médio, porque Y é uma função. O salário é uma função dos anos de estudo. Aí depois selecione aqui intervalo X de entrada e clique em resíduos, nível de confiança de 95%. Aqui clique em intervalo de saída, vamos colocar aqui. Vamos então interpretar a nossa equação de regressão. Esse R quadrado é o primeiro que temos que verificar. 0,9 significa que 90% dos dados estão ajustados, um ajustamento linear de 90% entre os anos de estudo e o salário médio. Em outras palavras, a gente pode falar que os anos de estudo estão explicando em 90% o comportamento nos salários médios recebidos. A nossa intersecção é esse aqui é o valor do coeficiente angular, e aqui 0,72 é o valor da variável x1, que x1 aqui, que é aquele valor que eu mostrei como inserir o gráfico. Vou fazer novamente aqui. Adicionar linha de tendência. Exibir equação no gráfico. 0,7241, 0,72, porque aqui arredondou, mas é o mesmo valor. Então, o mesmo valor que a gente vê aqui na variável x1, que é do salário médio, a gente verifica tanto na regressão como no gráfico. Mas o que é interessante que eu quero mostrar aqui é o que eu falei, que o termo de erro, que também é chamado de resíduos, ele nada mais nada menos é que a diferença entre o valor observado, original da população, no caso aqui nós temos os salários médios, e o valor previsto. Então, por que valor previsto? Porque olha, aqui nós tivemos 3 pessoas que informaram ter 6 anos de estudo e ganharem esse salário aqui. 5 pessoas com 7 anos de estudo ganham isso aqui. Então, quando a gente faz uma regressão, a gente quer saber o seguinte, por exemplo, que nível de salário vai ganhar uma pessoa com 6 anos de estudo, tá? Então não vai ser esse mesmo valor. Esse aqui é um valor informado, que as pessoas informaram. A regressão ela vai calcular um valor médio para esses valores aqui. Então, se a gente pegar aqui, vamos calcular os resíduos aqui. O resíduo já disse que a diferença entre o valor original da série, o valor populacional está aqui, e o seu respectivo valor previsto aqui. Não deu igual? Olha aqui, ó, resíduos, resíduos.
todos os valores são iguais. Agora eu vou ensinar vocês a fazer um gráfico de regressão só para vocês entenderem qual que é a diferença entre os valores originais da série e os valores médios calculados estimados, para a gente entender essa diferença entre termos de erro e resíduo e enfim. Bom, então vamos inserir aqui, pode ser um gráfico de linhas mesmo, então clique aqui em inserir gráfico de linhas, clique na primeira opção, clique dentro do gráfico, agora aqui selecionar dados, vamos vir aqui em adicionar, nome da série vamos colocar salário médio, valores da série, vamos selecionar todos os valores, dá um ok aqui. Bom, já temos. Agora adicionar, vamos adicionar nome da série, vamos colocar aqui o y previsto, que é o nosso valor estimado calculado para y. Em valores da série vamos colocar os valores, selecionar os valores do y previsto. Está aí, está pronto o nosso gráfico. Então, a linha vermelha aqui é a nossa reta de regressão. São todos os nossos valores médios previstos para cada um desses valores informados. Esses valores aqui, na linha azul, são os valores informados por essas pessoas entrevistadas. E essa linha aqui, a linha vermelha, são os valores médios, valores previstos. Aqui é o nosso y estimado, tá? E a diferença das distâncias entre a linha azul e a linha vermelha é o nosso termo de erro. Então, por exemplo, selecionar esse valor aqui, acionar rótulos de dados. Este valor aqui, que está aqui, 1306. E este outro valor aqui, que é o valor estimado, rótulos de dados. A diferença entre esse 13,615 e 12,29 é o nosso termo de erro. Vamos fazer aqui. É um dos termos de erro. 13,615 menos 12,29519 121 1,31. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Achei. É a nossa 12ª observação. É esse termo de erro aqui. Bom, no que diz respeito ao nosso resumo e conclusões, este livro aqui ele trata principalmente das funções lineares, ou seja, elas são lineares nos parâmetros beta 0, beta 1, parâmetros que são os nossos coeficientes da regressão, ou seja, funções que crescem de acordo com o crescimento dos parâmetros. E essas funções elas podem ser também lineares no regressando ou também nos regressores. Regressando a y, regressores são as variáveis x, né, também chamadas de variáveis explicativas. Então, para fins empíricos, ou seja, práticos, o que importa é a função de regressão populacional estocástica, ou seja, incluir o termo de erro na nossa regressão, que ele desempenha um papel fundamental, como a gente acabou de ver nesse exemplo aqui, nesse gráfico desenhado aqui. A função de regressão populacional é um conceito idealizado até utópico, porque, como já disse, né, trabalhar com uma população é difícil, então geralmente se trabalha com amostras que são representativas estatisticamente de uma população. Isso porque, como diz aqui, raramente temos acesso a toda a população e, enfim, eu espero ter ajudado com esse vídeo.
Se você gostou do vídeo, não deixe de clicar aí no botão abaixo, gostei, e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado e até o